Bem-vindos ao Falando Nisso de hoje, e bem-vindos ao Falando Nisso. Bem-vindos ao nosso canal YouTube. Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube. Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje. Bem-vindos ao nosso canal YouTube. Bem-vindos ao nosso canal YouTube. Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje. Bem-vindos ao nosso Falando Nisso. Bem-vindos a esse Falando Nisso neste canal YouTube. Bem-vindos ao nosso Falando Nisso especial de hoje neste canal YouTube. Estamos comemorando a farta, a larga, os 500 mil inscritos. 500 mil pessoas, meio milhão de pessoas. O canal está comemorando 10 anos. 500 mil inscritos e 10 anos no dia preciso e exato, 24 de fevereiro de 2016, fizemos aqui a primeira postagem. Isso é um acontecimento inesperado, imprevisto, improvável. Isso é uma fartura, isso é uma graça que a vida mandou para nós. Queria falar um pouco dessa trajetória, né? Foram mais de 800 vídeos, né? Com 32 milhões de views, né? 4 milhões de horas assistidas, são mais de 4 milhões, né? Mas o número que me deixa mais assim, com o coração em festa, a alma a gargalhar, é que isso daria assim mais de 20 Allianz Parques lotados em final de campeonato, né? Mais de 2 milhões de partidas da Sociedade Esportiva Palmeiras. Bom, tirando aí a brincadeira verde, eu acho que é um feito interessante o fato da gente ter assim, 53% de mulheres, né, inscritas e 47% de homens. Outro fato importante é assim, como a gente tem uma penetração em todos os estados brasileiros, né? Muita gente em outros países, Moçambique, Europa, Ásia, Portugal, né? O que torna o canal assim, uma experiência local, mas também, né, internacional, ligado, criando uma rede aí de pessoas interessadas na psicanálise, com assim, um expressivo engajamento de pessoas de 60 a mais. Né? Então agradeço aí, nós que estamos, né, nessa jornada 60 a mais, agradeço pela companhia. Queria falar um pouco sobre como o canal começou, né? É uma história que talvez alguns já ouviram aqui e ali, mas eu acho que 10 anos, 500 mil inscritos, meio milhão, vale a pena a gente relembrar, né? Porque ela vai também, a nossa memória vai recriando um pouco os fatos e ressaltando coisas que é próprio mesmo da ressignificação narrativa, né, de experiências como essa. O canal ele vem de uma demanda de um conjunto assim de garotos, né, que à época tinham 15, 16, estavam assim entrando, estavam na escola, né, e iam entrar na faculdade, e que se reuniam aqui na minha casa para formar uma banda de rock, né? Uma banda então que tinha o Matias, meu filho, e o baixista, o Bully, né, Lucas Bulhões, mas que foi crescendo, né, com a chegada das pessoas em torno desse núcleo base, né? Então aí veio Helena, veio Marília, veio o Marco, veio o Vitor, e foi se formando assim uma espécie de comunidade que era um desdobramento da banda. Então, eles vinham ensaiar e depois ficavam e gravavam Falando Nisso. A ideia, ela foi assim uma ideia meio coletiva a partir de uma inquietação do Bully, né? Que pensava, né, estava já na faculdade e vendo, né, que o trabalho estava mais difícil, os empregos estavam mais difíceis e ele estava fazendo ciências sociais, o Matias ia entrar na física, né? E ele estava percebendo que para você ter alguma
algum futuro, né, laboral, seria muito importante dominar coisas ligadas à internet. Né? 2016 ainda era uma coisa assim, como é que a gente faz? Né? Como é que vai ser essa linguagem? Como é que a gente aprende, né, a fazer foto, a participar de uma rede social, né? E ele intuiu isso, achei muito interessante, né? Ele perceber isso, e eu acho que ele percebeu isso também em função da formação, né? Ele toca violoncelo, a mãe é fotógrafa, né? Ele está muito ligado com música, então esse ambiente ele é propício e sensível para pensar, né, a chegada aí de novas tecnologias, novos discursos, novos emergentes culturais, né? E aí veio essa ideia que é mais ou menos assim, vamos fazer um programa de internet, e era um programa indefinido, eles queriam simplesmente fazer alguma coisa. E à época eu já era professor na USP, escrevia aqui e ali, tinha alguma... era um pouco conhecido, né? E daí o Bumbuli falou mais ou menos assim, ô tio, você é meio famosinho, senta aí e fala umas coisas que a gente vai aprendendo, né? Como é que faz e tal. Não importa muito o que você vai falar, mas é mais pra gente aprender, né? E daí eu combinei com ele o seguinte, e é uma coisa que foi se transformando completamente ao longo do tempo. Falei, Bully, eu já dou aula de monte, eu já faço conferência, eu já escrevo para jornal, eu já dou entrevista em vários lugares, né? E não queria que fosse mais um job, mais um trampo, né? Então tem que ser uma coisa que a gente assim curta fazer, né? Vocês vêm aqui, depois a gente pega uma pizza, faz um churrasco, toca a música, e a gente, nesse espaço, né? Isso é uma coisa que a gente, quando eu casei com a Cris, né, a gente tinha muito claro, né? A Cris vem de uma casa onde a mãe dela era professora particular, dona Ana, queridíssima sogra, né? E a casa dela era cheia de aluno, era cheia de gente entrando e saindo, né? Ela deu muitos e muitos anos aulas pro Colégio Bandeirantes, né? Aulas particulares para os alunos do Colégio Bandeirantes. E a gente queria que tivesse uma casa assim que fosse um ponto de encontro, que as pessoas sentissem que eles poderiam vir a qualquer hora, né? Tem rango, enfim, um lugar de refúgio, acolhimento, mas também uma coisa assim que eu visionariamente, meio assim, grandiloquentemente imaginava que fosse uma comunidade de pensamento. Eu lembro que estava lendo um livro à época que dizia assim, olha, a gente não vai ter mais grandes heróis intelectuais, ou Freud, ou Lacan, aquela que formou uma escola de pensamento, né, que tinha que dizer uma estrutura piramidal. O que vai acontecer agora são coletivos de pensamento. E para a gente formar um coletivo de pensamento, você precisa ter uma espécie de espaço-tempo, né? E era um momento também que a gente estava tendo uma experiência parecida lá na USP, né? Estávamos formando uma comunidade de pensamento em torno do LatexFIP, né? O Nelson da Silva Júnior, o Vladimir Safatli e eu, tentando juntar os alunos, né, da filosofia, da psicologia social e da psicologia clínica. Então a ideia foi assim, o pessoal que já está mais assim à frente e o pessoal que está chegando, o pessoal mais jovem ainda, né? De fazer uma comunidade de trabalho, mas de experiência, de reflexão, que juntasse justamente o quê? Banda de rock, né? Cultura, música, né? Cada um com a sua pegada, né? E a gente então fez alguns combinados, do tipo, eu não vou preparar a aula, eu já preparo pra caramba, eu não vou chegar aqui no meu sábado e fazer um script, e ler um teleprompter, e achar a página do Freud onde ele disse isso e aquilo, né? A minha ideia era assim, porque eu ia dar uma de professor, né? A minha ideia era assim, eu vou falar sobre psicanálise, sobre psicologia, sobre filosofia, sobre política, sobre psicopatologia, sobre todas as coisas que vão ramificando, né? Isso tem a ver com o quê? Com falar com quem está produzindo, mas também... E era uma época, né, 2016, 2015, eu tinha publicado um livro que teve uma boa repercussão, foi para o Jabuti, né, que chama Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma. Esse livro, ele veio da minha experiência na Inglaterra, né, eu já contei isso em outros lugares, no meu pós-doc, que eu fiz em 2001, né,
E quando eu cheguei lá, eu me dei conta de que eu falava lacanês, Foucaultianês, marxês, falava línguas estrangeiras, mas não falava, né, com o Brasil, né, um intelectual assim, mais ou menos típico, né. E desde então veio essa ideia, né, de vamos fazer o Lattes para quebrar um pouco com isso, vamos fazer essa comunidade, né, em torno do Falando Nisso, para, no fundo, né, esse livro ficou conhecido como um livro contra os condomínios, ou seja, né, contra a vida em forma de condomínio, da ideia de casa aberta, da ideia de, né, movimento, né, de comunidade, de trabalho, e de que a gente tinha então que fazer uma coisa que fosse uma estrutura de xiste. Era essa a proposta que tinha combinado com o Bully, né? Vem uma pergunta, né? Ou seja, a gente tem que, não eu decidir assim, os temas e etc., mas jogar para fora. Então as pessoas vão fazer perguntas. Isso pode parecer trivial, porque hoje tem tantas pessoas nesse formato, mas na época não era tão comum assim. Inclusive, eu achava que a maior parte dos professores fariam isso, né? Professores de segundo grau, de fundamental e médio, professores de faculdade, de universidade. Por quê? Porque era esse momento de, olha, vai acontecer para todo mundo. Como agora a gente está vivendo uma outra onda, né? Vai acontecer para todo mundo inteligência artificial. Naquela época era banda larga estava ficando mais acessível, o Brasil estava se digitalizando, né? E a ideia era justamente baixar muros da universidade, muros discursivos, muros disciplinares, muros epistêmicos, e receber as perguntas, né, das pessoas e responder na hora, né? Então no começo era assim, eu sentava aqui e a Helena, né, que era vocalista desse grupo dessa banda de rock, que teve mais de um nome, mas acho que o mais antigo e mais clássico é Ideias de um Canário, né? Até hoje eu brinco com o Bully, por que eles não levantam as músicas que eles gravaram nessa época, né? São bem interessantes, né? A Marília Correia, que hoje escreve, desenha charge, né, na Folha, aparece como Marília Martins, né? Uma menina querida, fazia parte desse amontoado de gente, né? E ela era na composição incrível, né? São letras muito poéticas, é um estilo assim um pouco diferente, né? Foi evoluindo do rock para outras coisas, mas em torno dessa banda, então, começou a acontecer um sistema de pensamento, né? Como a gente queria, né? Então as pessoas faziam as perguntas, isso ia entrando nas discussões, entrava no videogame, eles passavam a noite aqui, né? Tem esse espaço onde a gente grava e tem um espaço anexo, que é uma sala que os caras ficam jogando videogame entre 3, 4 da manhã. Então era conversa, pizza, esse clima, né? Com essa condição. Não vão me encher o saco. Hoje, 10 anos depois, as pessoas vêm com essa, porque o Cris falou uma bobagem aqui, não, porque não é assim. Gente, essa é a raiz do programa. Não, e a gente, durante muito tempo, tentou lutar um pouco contra isso, dizendo, olha, façam consultas, vejam assim as referências, isso aqui é uma conversa, né, para a gente conseguir baixar muro, né? Não pode ser capsulates é o mesmo circuito que a gente tem, né, nos lugares específicos. Apesar, né, enfim, ser professor, fiz, né, mestrado, doutorado, pós-doc, livre docência, titularidade, foi nessa época, né, 2014, eu me tornei professor titular. Não tem mais, ensino não tem mais, né? Você pode se tornar chefe de departamento, reitor, você pode fazer carreira administrativa, que era o que estava na minha frente. Quero isso, né? Quero. Você vai se transformando numa mistura de advogado com administrador de empresas. E eu falei, o que eu vou inventar na minha vida para dar uma deflação em relação a isso? Porque a gente tem que fazer, mas eu queria, né, justamente sair ali da função de síndico, né? E combinei uma coisa com o Bully, que vale até hoje, e que muita gente acha que é mentira. Se vocês quiserem, pergunte aí pro pessoal. Mas todo o dinheiro do canal, inclusive às vezes financiamentos ou coisas assim, vai para a equipe, né? Vocês produzem, vocês fazem, vocês vendem e o grana é com vocês. E isso acendeu luzes, né? Porque
ali o pessoal estava na pendura, então entrava uma graninha, o canal é monetizado e tal. E foi muito legal, porque pensando nesses 10 anos, a ideia deu certo. Eles começaram a trabalhar em produtoras profissionais, eles começaram a atrair pessoas como o Jack, né, que já estava, né, trabalhando profissionalmente no Omelete, em grandes plataformas, né, o Marco, e começaram a fazer disso aí o negócio deles, né? Hoje tem uma produtora chamada Duke, né? Super legal. Quem quiser, por exemplo, produzir um análogo do Falando Nisso, deve estar em algum lugar o e-mail. Eu já pedi para criar uma página. Isso parece que é um fantasma, que eles têm uma resistência inconsciente a isso, mas se tivesse uma página, estaria lá a Duke. Depois vocês perguntam pro Bully como foi. Então esse processo ele acabou dando certo, né? Do ponto de vista assim, laboral, do ponto de vista profissional, do ponto de vista do projeto, né? De abrir a conversa, né? E por quê? Né? Por que abrir um canal para além das contingências que eu estou contando aqui para vocês, né? Eu tinha um programa, vamos dizer assim, aí no sentido do programa epistemológico, né? De que seria preciso recuperar uma certa transversalidade de saberes que constitui a psicanálise na sua origem, né? Tanto do ponto de vista, né, da psicopatologia, mas também da metapsicologia, da sua clínica. O processo de racionalização moderno ele vai segmentando, ele vai criando especializações, ele vai criando nichos, ele vai criando pequenas dominâncias, né? Então, uma maneira de resistir a isso era justamente fazer uma conversa ampliada, ou seja, não só para especialistas, mas também para especialistas. Esse é o ponto de contato e que, de repente, ele assumiu uma atração política inesperada. A gente estava aí em 2016, né, a ascensão da direita brasileira, os processos de retração democrática, os processos de, vamos dizer assim, de polarização. E o que a gente estava fazendo, ou seja, diálogo, abertura, era um pouco assim, contrário a isso, mas por outro lado, dialogava com o problema, dialogava com essa questão de como é que a gente escuta outros condomínios, como é que a gente escuta outros mundos, como é que a gente sai da nossa própria cosmovisão, como é que a gente sai do nosso pequeno mundo. Por quê? Porque isso estava, né, impactando a vida das pessoas, fazendo as pessoas sofrerem. A gente estava estudando isso lá no Lattes FIP, gestão neoliberal do sofrimento, psicopatologias do social. Ou seja, a ideia era fazer algo que fosse simultaneamente acadêmico e de intervenção política, né? Então, até hoje, o vídeo mais visto no nosso canal é uma intervenção crítica em relação ao discurso de Bolsonaro, né? Vocês vão dizer, não, mas é política. É político, mas é uma análise de discurso, né? Não é uma opinação, vamos dizer assim, baseada apenas, exclusivamente em certos pendores. Não, mas o canal é de esquerda? É de esquerda. Isso não devia ser nenhum demérito para o canal que se assume. Diga, olha, nós somos de direita. Diferente de nós somos fascistas, né? Então, precisa reconhecer, né? Qual que é a borda? Como é que você... Vamos estudar um pouco, né? Então o canal tem, né, as suas marcações. Então a gente apoiou a chapa das juntas, né? Uma chapa de mulheres de perfil periferia, do PSOL, né? Uma da Zona Leste, outra da Sul, outra da Oeste, outra da Norte, né? A gente apoiou mandatos coletivos, né? A gente apoiou a candidatura de Guilherme Boulos, que teve aqui no canal. A gente apoiou a candidatura de Vladimir Safatli, nosso amigo a deputado federal. Bom, fizemos o possível, né? Eu lembro de lives e engajamentos com inúmeras figuras públicas. Assim como acabei, né, entrando em discussões sobre regulamentação da psicanálise, né? Agora saiu aí a nota dizendo que as tais faculdades de psicanálise não podem se chamar faculdades de psicanálise, não, cursos de psicanálise, tem que chamar cursos de teoria social, de teoria psicanalítica, como sempre existiram, como a gente acha ótimo que existam e que sejam, né, de alguma forma, né, qualificados, e aí é outra discussão. Mas esse tipo de intervenção, né, ele foi se tornando mais e mais importante para o canal, mostrando que o canal
tinha uma dimensão cultural, uma dimensão assim, epistêmica e uma dimensão política. Né? Além disso, que juntava tudo que é uma experiência mais comunitária, um jeito de fazer. Né? Não é só o que a gente faz, mas é como a gente faz. Isso começou a atrair, então, outras pessoas, gente simpatizante, gente que foi compondo, né, a conversa do canal. Né? E que teve um assim, inesperado sucesso. Isso para a gente não é uma modéstia digital, né? Mas isso traz um problema que acompanhou, veja só, esses 10 anos, um crescimento muito grande da psicanálise. Né? Das psicologias, dos problemas, das questões de saúde mental. Né? Então a gente foi nessa direção. E esse crescimento foi um pouco inesperado, um pouco porque assim, a minha expectativa de que outros professores, outros centros iam fazer coisas parecidas, não se consumou. Né? E aí eu descobri um pouco assim como o tamanho da encrenca. Né? Ou seja, que é difícil, que muitas pessoas temem, né, o espaço público, né? Muitas pessoas, e com razão, né, começaram a me inquirir, como é que você faz isso, teus pacientes, que eles vão saber, a sua casa, os seus amigos, seus filhos, isso vai atrapalhar muito. Por quê? Porque é o lado assim de exposição pessoal e é o lado de engajamento político, de tomar posições políticas. E isso foi muito curioso, porque afetou muito pouco. Não, eu tenho que reconhecer, alguns casos realmente se tornaram assim, dramáticos, aí não dá. Chegar nessa ponta não dá, mas muito poucos, né? Quando eu penso, vamos dizer assim, não é novidade, o fato de isso não ser muito comum. Mas uma parte, eu acho que desse trajeto foi interessante, porque foi se desdobrando também em outras linguagens digitais. Né? Hoje a gente tem um canal de Instagram com 436 mil inscritos. Né? Então, 500 mil do Instagram, não sei, muitas sobreposições, não sei se dá para levantar isso, mas é outro público. Né? Então, é outro público que recebe os reels, que recebe os cortes, que chega, né, para o canal a partir disso. Né? A gente tem a newsletter que sai nessa plataforma que eu acho super legal, né, bastante literária, que é o Substack. Né? Então lá vão aparecendo, né, essas novidades, esses anúncios, o dia a dia do canal. A gente tem o Desejo em Cena, a gente fez o glossário psicanalítico, a gente fez o Lacan entre capas, há uma versão, né, ou uma replicação do material no Facebook. Né, a Marina Rogano trabalhou aí e trabalha muito bem na versão em podcast. Né? As coisas foram se desdobrando, né? Foram tendo outras versões. O Adriano Zago, da Zagodoni, propôs um pequeno livro que a gente não achou mais nenhum exemplar, né? Não sei se acabou, se ainda existe. É um livro falando nisso. Né? Acho que foi quando a gente tinha 2, 3 anos, né, de vida, e ele foi lá, pegou as melhores perguntas e editou, e o livro foi bem. Né? Então, essa ideia também intersemiótica, né, de você trabalhar com vários níveis de suporte material de linguagem. Bom, aí a gente, para esse momento retrospectivo, né, fez uma pergunta. A gente, seguindo o espírito do canal, né, perguntou desde quando você está aqui no canal, o que você acha e tal, né? E apareceram alguns comentários que a gente gostaria de ler, um pouco assim, para representar o espírito da coisa, né? Ou seja, não vai estar todo mundo, são esses que entraram nesse momento, né? Um corte lacaniano, né? Pegando esse momento para fazer um retrato do hoje. A gente falou de como foi lá no começo, vamos falar um pouco de como as pessoas estão falando do canal hoje. Aline Bittencourt, 2008. Meu número de inscrição, o número de inscrição do canal é 2.570, ou seja, há 1000 anos atrás. Lígia Roque, estou por aqui há muito tempo e acho que desde o comecinho, lembro do dia exato que achei eu falando nisso, eu estava bem agoniado e até desesperado, porque na época eu trabalhava no manicômio, que depois vinha a ser uma das denunciantes. Lá tinha um paciente e eu não sabia acessar ele nem entender. Estava procurando algo sobre psiquiatria ou psicologia que me desse respostas. E eu nem sabia as perguntas. Aí IGC caía aqui,
bem num episódio em que o Dunker falava de um personagem de Macondo. Macondo é essa cidade imaginária, né, que o Gabriel Garcia Marques inventou em 100 Anos de Solidão. Ela estava realmente solitária, né? E que fazia o mesmo, continuando, né, que fazia o mesmo que o paciente. Ele unhava, né, agarrava às paredes. E não me respondeu nada. Ótimo. Mas me deu alguma coisa. Algo que devia ser sobre dignidade. Aquele paciente lá, todo abandonadinho, estranho para mim, incompreensível, já tinha estado num livro. Olha só, a exata ideia, né, de você pegar de um universo, transportar para o outro, entender que tem um valor nesse transporte, chama dignidade, né, fazer a sua própria leitura. Né? Aquele paciente estava no livro. Foi um encontro com alguma coisa, acho que janelas se abriram na minha cabeça. E foi só a primeira de muitas. Sou mesmo muito grata, fez e faz muita diferença na minha vida. Olha que interessante, né? A pessoa falando que ela usa, né? Ou recebe, ou falando nisso na vida dela. Né? Não é uma coisa para a minha formação profissional, para os meus estudos. Também mas nesse registro. Né? Tem aqui uma experiência acontecendo. Né? Eric Oliveira, 2350. O primeiro vídeo que eu assisti foi sobre a Jouissance e Lacan, apesar de não conhecer nada em psicanálise. Não entendi nada, mas isso me fez maratonar os vídeos do canal. Olha lá, de novo, não entendi, foi um desencontro, mas tem alguma coisa ali acontecendo. E hoje seus vídeos são indispensáveis no meu cotidiano. Olha lá, o Freud falava em psicopatologia na vida cotidiana. A Lígia falou, né, do encontro. E aqui tem uma questão, porque no começo, e essa é um pouco a minha proposta, imaginar que eu ia falar para lacanianos. Né? Então os vídeos eram sobre de atuar, jouissance, o desejo, o sujeito. A gente fez assim, os grandes modelos de topologia no Lacan, né, o esquema R, a cross-cap, a lógica do fantasma. E o pessoal do canal, que também tem voz, fala, Cris, esses vídeos, eles dão menos audiência. Não, mas agora vamos ter que negociar. Eu ponho um mais para cá, você chama um mais para lá, você vem com K-pop, né, Jack, eu negocio aqui com Barbie, eu faço, né, como já disseram, né, eu digo sim para tudo. Eu faço isso, inclusive, quando me procuram para estudar na USP, lá nos seminários abertos, de quinta-feira, quando me procuram para fazer orientação de mestrado, doutorado, quando me procuram para grupos de estudo e tal, eu digo, olha, vem, portas abertas. Porque a seleção é no processo. Né? A seleção é como é que a gente faz junto, né? Como é que vai ser? Então tem muitas, entrada fácil, vão circulando. Né? Quer dizer, esse é o método. Né? Carlos Poletini, o Carlos faz muitas perguntas, hein, gente? Não sei se você está na lista dos agradecimentos, 2307. Quando eu li um artigo seu na Folha de São Paulo, chamava-se Memorabilia, a sessão, falando sobre o seu encontro com Judith Miller, como a conheceu. Foi a primeira vez que eu vi o seu nome e daí descobri aqui o Falando Nisso. Foi ótimo, parabéns. Olha só, de novo, um encontro. Né? É um encontro de fato que eu tive com Judith Miller em Barcelona, em 98. Judith Miller é casada com Jacques Miller, filha do Lacan, e foi um encontro muito importante. Barcelona foi onde teve a divisão, né, entre a Escola Europeia de Psicanálise, a MP, né, no Brasil a EBP, e o campo lacaniano, né, o Fórum Campo Lacaniano. E eu estava lá, duro pra caramba, tinha conseguido ir para fazer umas apresentações assim em Madrid, e daí a gente tava andando no parque, né? Falei, pô, olha só, esse encontro super caro, né? Internacional, bem que eu queria estar aí, né? Eu lembro de estar com o meu amigo, o colega de consultório, Luiz Guilherme Mola, né? Aliás, irmão da Carmen Mola, que é sócia da Cris no Carandá, né, na Escola Carandá. E o Gui estava comigo, né? E a gente no meio ali dos grandões, né? A gente ia passando, Henrique Lohan, olha lá, pô, Bassols, o Sorré, Michel Sorré. E a gente meio assim, sabe quando o jogo vai começar e você não tem ingresso, né? Vai ser legal isso aí, mas... E daí passou o Judith Miller. E não sei o que me deu, eu falei com o meu, acho que era
francês horrível, meio espanhol, sei lá, em que língua que eu falei com ela e eu expliquei a situação. Sou um jovem psicanalista do Brasil, aqui, Latinoamérica e tal. E ela foi muito gentil, inesquecível, né? Veja como pequenos gestos, né, mudam tudo. Ela virou e falou, ah, você aí, faz a carteirinha aí, deixa ela entrar. Eu falei, porra, choveu na minha horta, né? Choveu no momento assim, entrei, assisti ali, foi muito interessante. Depois teve o Hotel Havana, onde se reuniu o pessoal da esquerda, é bom, é um momento histórico que ele pegou, que eu escrevi, quando a Judite morreu, eu escrevi para a Folha, dizendo, olha, eu preciso agradecer essa pessoa, ainda que ela seja assim, do Corinthians, né? Tem o Palmeiras, o Fora do Campo, tem o Corinthians ali, a EVP, tem o Santos, tem o Flamengo e tal, mas isso a gente pode falar outro dia. Mas é uma história. Né? Falando isso, ele é composto por coisas assim, né? Por eventos, encontros assim. Né? Eliara Bueno, 7680. Eu comecei durante a pandemia pela curiosidade e afinidade com os temas, pela ociosidade, pelo carisma e didática sua, e sigo acompanhando. Né? De fato, a gente teve todo esse período da pandemia que foi assim uma jornada no deserto para todo mundo. E aí também a gente viu o quão importante é você não viver sozinho. Né? Esse vai ser um tema lá depois, nos livros, transformação da intimidade, solidão, você no olhar do outro, um pouco porque a gente está junto nessa hora, fez toda a diferença. Né? Junto digitalmente, mas também junto de poder confiar do pessoal vir gravar e fazer ali as experiências que a gente fez durante a Covid. Né? E pensando nisso, falando nisso, as lives, muita gente, por que você fez tantas lives durante a Covid, em escolas, em sindicatos, nos botecos mais estranhos e sujos, pé sujo, né? Como continuo fazendo até hoje, né? Por causa do Falando Nisso. Né? Quer dizer, eu sabia um pouco como me virar na câmera, não tinha dotes teatrais, vocês vão pegar os primeiros Falando Nisso, você vai ganhando um pouco de cancha. Danilo ST Bueno, estou há tanto tempo que nem lembro mais quando comecei. A sensação é que sempre estive aqui, deu certo. Seguindo e assistindo os vídeos. Por outro lado, lembro quando eu decidi cursar filosofia por causa de um programa que você fez na TV Cultura. Eu fiz vários, né, café filosófico sobre Lacan e a linguagem, o real, o sofrimento, condomínios, né, luto. Agradeço muito o pessoal, né, da produção do café filosófico por isso. Exato, acho que era o café filosófico ou intervenções do contemporâneo. Olha só, isso aqui é uma coisa que eu escuto muito andando pelo Brasil. Né? Pô, assisti um vídeo seu e decidi fazer filosofia. Sorry about that. Nem sempre a coisa levar adiante o seu desejo, enfim, né? Não me gostaria de me sentir assim também, meio culpado, levar as pessoas para não sei aonde, estou brincando, né? Filosofia é um grande curso, eu fiz também. Não completei, né? Mas fiz mais da metade do curso. E são coisas assim, né? Uma pessoa fala, você encontra. Muita gente diz que fui fazer psicologia, fui estudar psicanálise. Né? E isso é muito legal. Né? Isso é o maior sucesso do canal, vamos dizer assim. Akira BR441 disse: estou aqui desde que era tudo mato. Encontro na mata. Né? Pega lá, nos meus livros tem um prefácio que é o Encontro na Mata, os ameríndios, o gafanhoto, a louva-deusa gigante, que gosta de comer a cabeça do macho durante a cópula. Toda essa conversa perspectivista está muito de acordo com o seu comentário. Valéria Oliveira Maria, estou aqui há 2 anos. A resposta, bem-vinda, Valéria. Cleides Marques de Santana, vixe, eu não sei mais, não lembro, mas te digo, desde Ocupa Salvador e da Tempestade Literal. Puxa, olha aqui que lembrança legal, né? Essa foi assim, eu estava num encontro do Fórum Lacaniano em Salvador, querido Jairo Gerbasi, Angélia Teixeira, né?
o Zé Antônio, toda a turma de Salvador, aquele abraço. E eu tava um pouco assim, né? Tinha começado um mal-estar que é assim, pô, esse Chris Dunker é um narcísico, ele só fica fazendo marketing, ele faz o Falando Nisso, pra o quê? Pra transformar a psicanálise numa questão de massas. Na época que a gente discutia muito isso, né? Ah, porque a psicanálise não pode ir para as massas, né? Tem uma certa razão, porque o conceito de massa é um pouco problemático. Eu discuti isso no livro lá sobre a democracia em Lacan. Mas, por outro lado, isso é condomínio, né? E eu tava com aquela sensação assim, de, pô, eu tô tentando fazer uma coisa aqui que é para nós também, para a comunidade dos psicanalistas, e tô levando chumbo, né, como até hoje levo, né, nessa linha aí, né, de muita política, fala de conceito, mas não é o verdadeiro, a versão do objeto A, não é assim no Lacan, né, e daí eu saí assim, né, comecei a andar, encontrei um pessoal na praia, e eles estavam assim, fazendo uma manifestação, né? E vocês sabem que o meu lema isso veio do meu avô materno, né? É cachorro magro, arroz e festa. Tem uma porta, eu entro, né? Vai que rola um rango aqui. E meu avô é mecânico de automóveis, taxista, operário do bairro Ipiranga, o meu avô Heinrich Lenz. E ele depois perdeu minha avó, né? E a minha avó, Judite, muito querida, né? Aliás, é uma pessoa que me ensinou o que são histórias, né? E ela morreu relativamente cedo, devia ter 60 e poucos anos, e meu avô ficou solitário. Ele era muito ligado a ela, né? E então ele vinha almoçar, né, todo dia na casa da minha mãe, e ele se desculpava, assim, eu vim aqui comer e eu sou um cachorro magro, porque eu vou ter que ir embora, eu não vou poder ficar tanto tempo, e eu peguei isso aí como uma lição de grande extensão, né? Ele era um refugiado da Primeira Guerra Mundial, né? Ele nasceu na Alemanha, meu bisavô lutou na Primeira Guerra como topógrafo, né? Invadiu Estrasburgo, Domenech, tem as fotos, né, tem até um relógio, espólio de guerra, né? E ele veio para o Brasil e tinha essa coisa de ser um cachorro magro. Então, cachorro magro, né, em homenagem ao meu avô materno, e arroz e festa, porque depois você passa uma guerra, onde tiver festa você vai, onde não tem fome você entra, né? E aí tá, né? Eu tava lá, voltando para Salvador, e tinha lá aquele grupo, eles estavam protestando contra o carnaval na Bahia, que estava virando uma industrialização, um empreendimento neoliberal, as barracas, não sei o quê. E era a época do Ocupa, né? Do Ocupa Salvador, Ocupa São Paulo. Eu falei no Viaduto do Chá, no Ocupa São Paulo. Até hoje me lembro que a polícia fez uma sacanagem, apreendeu todos os transexuais, né? Todas as prostitutas que viviam ali no Anhangabaú, e levou para a minha aula, né? Para acabar com a aula, né? Para perturbar, é disso que vocês gostam? Então tô aí, né? E era uma época, então, a gente se inspirava muito no Zizek, né? O Zizek veio para o Brasil, eu fiz a apresentação do Zizek lá no SESC, e o Zizek trabalhava fazia as intervenções do Ocupa, né? Ocupa Wall Street foi o mais famoso, na Primavera Árabe que estava acontecendo. E daí eu vi ali a Ocupa Salvador. Falei, mas isso aqui é genial, eles estão aqui pensando um monte de coisa e tal. E daí eu comecei a falar com eles e tal, e daí, não, você é o Christian Dunker e tal, você anda com aquele cara lá, o Vladimir Safato. Eu ando. Você não quer fazer um depoimento para nós? Falei, o Vladimir tá aí, eu vou buscar ele, a gente faz, aqui na praia. Eles falaram, mentiroso. Aí eu fui lá, catei o Vladimir no dia seguinte, fomos lá, catei o Vladimir, e daí nós começamos a meter a bronca, o capitalismo e o caramba. E daí começou a chover. E eu falei, Vlad, isso aqui vai dar curto, estão filmando. Não, isso aí, na chuva, no sol, a gente vai fazer aqui, e daí tá lá. São 6 volumes do Ocupa Salvador. E é incrível que essa pessoa lembre, né? Sem isso eu teria esquecido essa história, né? Fralepa, olha, há quanto tempo? Já não lembro mais. Agora que sei é que estou extremamente satisfeito. É isso aí, não precisa, né?
Ser arqueológico para amar. Cabe no poema. Cabe no poema. Te achei em 2018. Rosa Murad. Acho que é uns 10 anos. Né? Você vê, ó, gente que chegou agora, gente que tem 10 anos. Rosa Murad. Seravat. Desde 2019, eu acho. Ou seria 2020. Ou 2021. Risos. Não lembro. Só sei que foi assim. Ótimo também. Né? Então, aqui tem umas histórias que foram surgindo dessas colocações, né, que o pessoal trouxe. Né? E agora eu queria fazer uma revelação. Um momento, né, em que a gente vai revelar uma pergunta que há 10 anos persegue o canal. O que é a porra do Acheronta Movebo? E o Acheronta Movebo, eu já expliquei outras vezes, é uma homenagem ao Freud, na sua interpretação dos sonhos, nova versão que acabou de sair. Vocês vão ver um vídeo que a gente fez sobre isso mais à frente, né? Onde o Freud coloca lá, né? Flectere nisse que eu supero os Acheronta Movebo. Se não posso dobrar os poderes superiores, revolverei Acheronte. Né? Virgílio, na Eneida. Né? Acheronte, ou Queronte, é um barqueiro da mitologia grega. Né? Ele tem uma função, ele recolhe as almas, né, daqueles que morreram, né, ou dos que estão passando do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. Né. Por isso era um costume entre os gregos colocar 2 moedas nos olhos da pessoa que morria. Para quê? Para ela pagar a travessia. Né. Para ela dar para o Queronte. Esse rio, Stige, né, levava para o Averno, que na incorporação, leitura cristã, virou o inferno. Mas não era o inferno. Né? É onde estão todos os personagens que a gente adora na psicanálise. Né? São os personagens que dão forma assim, folclórica, literária, às economias de gozo. Às diferentes formas de repetição que caracterizam a nossa vida. Né? Então, o Sísifo e sua pedra, que vai e volta. Prometeu, né, que vem, o pássaro e come seu fígado e depois no dia seguinte volta a isso. São as Danaides, né, que lá que comenta, que estão enchendo um pote, né, cheio de um barril cheio de água, mas tem um furo. Então, elas estão enchendo, são 50 Danaides, né, estão enchendo e a água está saindo, ou seja, aquela repetição infinita que a gente nem percebe que é uma repetição. Aliás, uma das Danaides, né, que enganou Zeus na conversa é a Eco que se apaixona pelo Narciso. Mas aí a gente tem, então, Ícaro, a gente tem uma série de personagens que estão condenados a uma repetição. É essa a ideia. Né? E isso, né, marca o mundo de Plutão e de Proserpina. Por exemplo, Proserpina está condenada a uma repetição. Metade do ano embaixo da Terra, metade do ano em cima da Terra. Para simbolizar, né, a fertilidade, a plantação, a colheita. Né? E esse ciclo que é o que, no fundo, origina, dá suporte, né, para essas intuições de que o mundo é uma coisa que se repete, a vida das pessoas é uma coisa que se repete, mas tem repetições adicionais. Não, são os sintomas. Né? Então, na porta do outro lado do Stige, você tem o Cérbero, né, o cão de 3 cabeças. Ou seja, moedas para entrar, o Cérbero para vigiar as portas do inferno. Para ninguém sair, né, como Orfeu e Eurídice, né? Mas também para você não entrar sem ser conduzido. Né? Essa ideia do cuidado, né, no transporte com a alma, isso vai aparecer em muitas coisas que eu tenho feito, inclusive teoricamente. Né? É o tema do cuidado de si, no Foucault, a cura sui para os romanos, são as práticas, né, que inspiram a psicanálise, são as práticas xamânicas, bom, toda essa conversa. Então, o Acheronta tecnicamente, vocês não entenderam nada, né, é a aba do canal, são as perguntas. É a alma do canal. São as perguntas, são vocês. Né? Nós estamos transportando de um lado para o outro. Né? Não é muro, né? É litoral, né? Não é fronteira, é rio, é uma margem, segunda margem e a terceira margem. Guimarães Rosa, gente, vamos lá.
o rio, né? O rio do inconsciente, o rio de Heráclito, o rio do tempo, o rio do fluxo de consciência, o rio com grande alegoria. Então o que a gente está fazendo aqui é tentar responder as perguntas de vocês, né? Ir para o inferno, voltar e fazer essa travessia do Apolíneo para o Dionísico, se vocês quiserem, né? Mas nesse espaço intervalar. Então, as perguntas são a alma do canal. Façam perguntas na alma do canal. Né? E por isso eu brinco, né? Que eu converso com a Aqueronta que está aqui embaixo. Né? Porque tem, né, o vídeo, daí tem as informações e tem embaixo a lista das perguntas, ou dos comentários, ou das imprecações, ou das críticas. Esse é o Aqueronta. Né? O inferno são os outros, lembra disso? Sartre? Né? São os outros que comentam as coisas que a gente fala. Mas a revelação que eu tenho para vocês é nominal. Quem é que é mesmo, né, o barqueiro? É G-Moi Myself? Ou Mr. Rock and Roll, narcísico Chris Dunker? Não, gente. Eu dou risada quando eu vejo isso, porque é uma pessoa que não consegue aprender com o que a gente está falando, né? Será que é o narcisismo da pessoa? Não, deixa eu ir para lá. Quem faz o Aqueronta é essa comunidade, que eu queria agora, então, agradecer e nomear, né? Começando por Lucas, o master mágico maioral, pensador, inventor dessa travessia toda, o Bully, né? Lucas Bulhões, né? Júlia Bulhões, irmã de Bully, que fez durante muito tempo a produção de imagem, né, cor, especialista nessas aberturas que vocês comentam muito positivamente, né, do Ruptura, do Severance do Elevador, né, diz que tem uma aí que vai sair que vai ser sensacional, com o agente secreto do Kleber Mendonça, mas eu não tô revelando aqui, né, mas a Júlia pensava, né, ajudava muito a gente nessa produção. Helena Dutros, né, que fazia o editorial, as perguntas, que Helena trabalha, né, com tração, com a leitura do que está acontecendo na internet, né, profissionalmente, um pouco aprendeu aqui com a gente, depois está aí hoje voando, né, ela trabalha em indústrias de jogos, né, em companhias de jogos, e ela selecionava as perguntas, e era um pouco antena do canal, assim, estamos falando disso, você viu esse filme, cadê? O pessoal está falando daquela peça de teatro. A Helena vem, né, da família do Grupo Tapa, né, de teatro, que a gente comentou, aliás, algumas peças, escreveu sobre isso, né. O Marco Antônio D'Angelo, o nosso santista captador aqui, cabeludo, está fazendo macunaíma. Você vê, o sujeito trabalha num banco, a gente enchia o saco da figura. Você fez matemática, engenharia, sei lá, na Unicamp, tá ganhando dinheiro, mas, cara, onde está a sua alma? A alma dele estava assim, né? Indo para uma conta bancária em algum lugar, na Suíça, né? E a gente trouxe ele de volta, já desencaminhou o Marco, né? Ele saiu do banco e foi fazer macunaíma, o Marco entende muito cinema, né? Faz as referências pra gente sobre isso. Jack Gerson Freitas, uma aquisição, né, que a gente teve que trazer, comprar o passe dele, né? Ele estava aí no mercado, já era um campeão nacional de cosplay. Ele não gosta que a gente fala, mas ele ganhou. Foi com o Jack Sparrow e a outra foi com o Mario, né? O Mario, não foi. O que foi que você ganhou? Eu nunca vou te informar. Ele nunca fala porque a gente vai encher a paciência. Mas é um cara genial, que trabalhou aí em várias plataformas e que pensa o canal, assim, né, do ponto de vista de entrevista, do ponto de vista, né, de como é que a gente dialoga com o universo digital. Talvez é a pessoa que mais entende aí, que ele é especialista em K-pop. Uma coisa que eu nunca, sem ele, jamais eu teria ouvido essa palavra na vida. Videogames, Assassin's Creed, ele diz que não, mas sim, ele e a Nara, elas estão nessa conversa que eu sei, mas ele é humilde, ele tem vergonha, esse negócio. O Jack é conhecido porque ele desaparece. Tu fica puto, ele é o dom das desaparecências. Vamos lá, gravar. Cadê o Jack? Não, o Jack sumiu. Não. Jack ela não volta mais. Ele reaparece de novo, né? Mas a gente gosta do Jack. Como da Marília Correia. Marília é ilustradora. Ela trabalha hoje na Folha. Olha aí, começou como
baixista e compositora de Ideias de um Canário, e hoje está fazendo Charles na Folha, né? O nome, acho que profissional dela é Marília Martins, né? Mars, né? Todo sábado vocês vão lá, ela tá fazendo a charge, né? Ela fez trabalha com quadrinista brilhante, né? Fez uma história sobre o Largo da Pólvora, o enforcamento dos negros, a história do bairro da Liberdade, sensacional, né? Veio da arquitetura de outra, né? A gente deu uma desencaminhada, né? Estava lá, fazer arquitetura, escritório e etc. Não, mas isso é boa de traço, Marília vai em frente, desenho, né? Tá aí bem sucedida, né? Mas pra vocês verem que isso aqui é arriscado. Participar dessa coisa aqui é meio arriscado. Tomás e Rafael, que fazem a trilha sonora, né? E dá a maior encrenca, porque não tem um Jesus Cristo alado que não diga abaixa o som, a música atrapalha, não é boa. E todos que gostam não falam nada, só os que malham, né? O Rafael foi professor de violoncelo do Bully, né? O Rafinha, o mágico das nossas edições, passa noites em claro quando a gente tem uma emergência, precisa pôr aí. Rafinha vai lá e resolve, mata no peito e sai jogando. Peru, o cara torce pro Bahia. Ele e o Bento, faça-me um favor, o cara torcer para... O Peru chama-se Matheus Rodrigues. Outro que foi desencaminhado da sua senda no marketing, na publicidade, e hoje fica fazendo essas bobagens aí. Faz a newsletter, trabalha com na relação, né, lendo a reação do canal. Ele e a Nárima. Nárima é excelente, já indiquei ela várias vezes, né? Ela faz os cortes do canal. Não sei de onde ela tira, ela pega aquela frase e daí me ferra, porque todo mundo, ele tá falando isso, não é? Não, mas me ferra, tô brincando, Nárima. Você é sensacional, porque isso, você embala, dá tudo certo no fim, mas ela tem o dom. Carol Moura. A Carol é a que faz o design, os diagramas, e que me amaldiçoou anos a fio quando eu vim com Crosscap, Banda de Moebius, Esquema R, 4 discursos, né? Ela realmente conseguiu quebrar a cabeça, ela e o Bully, para resolver esses problemas, né? Marina Rogano, minha nora querida, né? Que faz o podcast, né? Que levanta tudo no podcast, né? Uma graça de pessoa que, olha só, se tornou psicanalista. Vocês veem, tenho 2 filhos. Matias, né, foi fazer física, depois história, mas física. Minha filha foi fazer RI, Relações Internacionais, né? Os 2 na USP, tudo bem, mas foi assim, né? Eu e a Cris somos psicólogos. Papo, vai e vem. Quando a gente vê, tem estruturas elementares de parentesco. Claude Lévi-Strauss, né? Ele tem uma intuição, o pessoal critica, mas ele tem uma certa razão. Mas Matias vai se hoje casar com Marina. Marina faz o quê? Psicologia. Aonde? Na PUC. Nada contra a PUC, a gente adora a PUC, mas Palmeiras e Corinthians, Flamengo e Vasco, enfim, esse tipo de coisa. E a Marina, né? Então, Marina Rogano fez psicologia, se engajou muito, fez um TCC sensacional sobre o estilo argumentativo do Freud na interpretação dos sonhos. Devia publicar, mas tem essa coisa que ainda não e tal. Mas a Marina, então, se casou com o Matias. E a minha filha, Natália, está namorando o Bruno Katz. O que fez o meliante? Psicologia. Aonde? Na PUC. Ou seja, não é o filho, mas é o que ele vai trazer, que cria uma certa lógica estrutural do parentesco, né? Bruno Katz é uma pessoa incrível, todo mundo adora, mas ele tem um defeito corintiano. Isso vai ser curado cedo ou tarde, na medida que ele vai frequentar mais aqui as nossas paradas. Então, uma figura que a gente não pode deixar de mencionar vamos dizer assim, o anjo que salva tudo na hora que parece tudo perdido, chama-se Irã Pinheiro, Iranildo. O nosso faz tudo, arruma carro, conserta o que precisa, é uma figura, enfim, que tá com a gente há 30 anos, 20 anos, né? E vou mencionar um pouco, né, a trajetória, mas vocês podem imaginar alguém que vem
vem do Ceará, vem do interior do Ceará, vem de Milhã. Milhã, aquele abraço. Eu sei que tem gente ali na política de esquerda, aquele abraço. Para o pessoal de Milhã, bem para São Paulo e começa a trabalhar, né, como vigia de rua. Trabalha na rua, né, mora em situação precária. E como vigia de rua, a gente conhece, a gente confia, casa, portas abertas, e eles vêm para dentro. Hoje, Irã está aí realizado, tem a Veloz Imóveis, ali na Berrini. Se você quiser comprar, vender, revender um automóvel, é com o Irã. Liga para ele, não liga para mim, liga para ele, porque acaba aqui. E a Nossa Senhora que salvou tudo aqui no Fomizero, chamada Lourdes Maria, né? Ou seja, o pessoal vem e na boa ela fica brava da vida, porque na boa agora tem que dar comida aqui para 5, 6, 4, como é que faz, né? Lourdes é indígena, né? Da etnia Pancacaru, né? E a gente, enfim, né, tem toda uma troca, né, com o que a gente faz, né, de possível com essa etnia que está lá em Pernambuco. Rousseau, Salomé Guilhermina, né, Rousseau, falecido, né, pastor, que latia durante as gravações, Salomé, uma linguiça, cachorra linguiça, que às vezes passa por aí, ou o Sky, que foi recolhido numa situação dramática na USP, né? Hoje vai ser longo esse negócio, porque, enfim, é comemorativo, né? Mas o Sky foi mais ou menos assim, eu estava dando uma aula, final da tarde, na USP, meio assim, já chuvoso e tal, e veio uma aluna, né? Uma aluna querida, Ana Turriani, né? E daí ela vem e diz, professor, nós estamos aqui com uma encrenca. Muitas pessoas deixam, né, e é um hábito lamentável, largam animais na USP. Tem várias campanhas para tentar coibir isso, e agora tem vigilância, então não faz. Mas naquela época o pessoal vinha, largava gatos, cachorros e tal. E alguém largou ali uma caixa com gatos pequenos, né? E 2 dos animais já tinham sido devorados por cachorros, né? Você larga cachorro e gato, famintos, né? Um comeu o outro. Então veio a minha aluna com o Sky, né? E me aplicou um golpe que, bom, porque meu desejo inconsciente, no fundo, estava trabalhando. Ela disse, professor, a gente precisa de alguém para ficar com esse gato, para ele não ser comido, mas é só até amanhã. Porque nós vamos fazer uma assembleia e a gente vai decidir quem vai ficar com o gato. E o gato ele era tão magro, esquálido, que ele era branco. Porque ele tinha comido o pigmento, vocês sabem, né, um gato negro, né, preto, e ele tinha comido, se alimentado, né, do pigmento como a última forma, né, e nem tinha pelo todo, era branco e meio espetado assim. Eu falei, dá pra cá. Essa casa passou, a gente põe pra dentro. E a Cris estava assim, pistola da vida, porque a gente tinha perdido o nosso gato anterior e etc. E ela tinha estabelecido que não tem mais gato nessa casa. Só que ela estava numa viagem na Itália, lá em Reggio Emília, estudando as coisas de escola, educação. E eu, Natália, Matias aqui em casa, tentando resolver a coisa, vem o gato. Falei, é agora. E ele, a bola e o gol. Roque Júnior, é agora que nós vamos resolver essa paçoca, né? Ainda peguei o gato, levei para casa, né? Cheguei em casa, a Natália falou, pai, acho que isso vai dar encrenca, né? Isso aí você não consultou as bases, você tá trazendo. E aí cheguei, a Cris louca da vida, como é que você me pega um gato hoje? O gato vai lá, dorme aqui em cima dela, ela lê o jornal, o gato em cima, ela virou o gato da Cris. E comigo o tratamento é passo o pé, acho que ele associou com o trauma inicial, não sei. Eu passo, ele avança, a unha e tal. E já que nós vamos zoar hoje esse programa, ele se tornou um gato insuportável, né? Mijava nas coisas do bully. O bully vinha lá com o negócio pra filmar, os caras fazem xixi nas minhas coisas. Uma vez recebi meus queridos, né, supervisores de pós-doutorado, a Erika Burman e o Ian Parker, vieram na Inglaterra,
Inglaterra, chegaram, puseram as coisas no quarto, o filho da mãe vai lá e em cima das malas dos meus amigos visitantes ingleses. Era um saco. Né? Porque duas é engraçado, né? A hora que você começa toda hora a viver, né, a aventura que ele vai te arranhar, chegamos a uma decisão radical. Precisa de um psicólogo. Chama-se um psicólogo para animais. O Dr. Nolito. O cara chega e ela diz, então, eu trabalho, não sei se vocês conhecem, ouviram falar, com uma coisa chamada análise experimental do comportamento. Behaviorismo. Psicologia, behaviorista, PBE. Psicanálise baseada em evidências. O cara era aqui e a gente, Cris e eu, temos uma formação em etologia. Né? Etologia é um outro ramo da psicologia experimental. Né? Todo mundo diz, você fez mestrado em psicologia experimental, você é behaviorista. Não, eu sou, de raiz, né, etólogo. A etologia é a análise comparativa, né, entre homens e animais. Né? É a psicologia que compara, né, espécies entre si. Meu interesse pela antropologia vem daí. Né, vem da ideia de comparação entre etnias, entre pessoas, entre espécies e assim por diante. Né? Então, a gente vira, eu acho que isso não vai dar certo, porque nós somos etólogos, esse é o método. Né? Não, vai dar certo sim, vai dar certo e tal. E daí ela foi melhorando, porque tinha negócio da comida, a gente, comida, vai, não, comida, você tem que controla a comida, põe aqui, põe lá e tal. E ele melhorou, foi melhorando, a gente tem que realmente eficácia, eficiência, esse negócio funciona, até mesmo com amebas, tem pesquisas que mostram, né, qualquer ser vivo pode ser reforçado, pombas, ratos e etc. E daí chegou num ponto que ele falou, olha, não dá mais, ele melhorou, mas não tá bom. E o meu diagnóstico é que existe psicose em animais. Ele tinha alucinações, esses ataques, né, não eram assim fortuitos, tinha uma razão dentro da loucura. Não é? E chegou no limite, ele foi mais comportado, aí o tal do psicólogo diz assim, agora só tem uma solução. Qual? Uma mulher. Falei, o quê? Uma mulher, feministas que me perdoem, mas isso ainda está, né, na mentalidade corrente. Eles dizem assim, precisa ser uma gata, porque com gato ele vai brigar, e precisa ser uma gata pequena, porque o que ele precisa? Olha só, o Winnicott aparecendo, o que ele precisa? Aprender a brincar. Ela precisa reaprender a brincar. Ele foi um momento ruim na vida que pulou a experiência de brincar. E por isso ele é agressivo. E ele não é agressivo porque ele é malvado, é porque tudo que é intenso para ele vira agressividade. Né? Então quando você faz muito carinho nele, ele te... Você fala, sai daqui, filha da mãe. Mas não é porque justamente ele não consegue traduzir isso que foi o objeto do meu mestrado. Né? Rough and Tumble Play, né? Como é que o brincar simboliza o brigar. E como o brigar pode ser uma forma de você elaborar, né? Agressividade, violência e companhia. E então, nós diante disso, começamos a procurar uma felina. Veio uma, afogou-se, veio outra, não deu certo, veio outra, até que encontramos Guilhermina, que sobe de vez em quando, participa aqui do Falando Nisso, né? Guilhermina, ela foi pega na Praça Benedito Calixto, onde você tem um entreposto, né, de doação de animais, e ela tinha tem uma orelha cortada, né, que é o indicativo de que ela foi castrada. Né? Então tem muitas ONGs, né, que lidam com animais e que fazem isso para avisar a pessoa que vai pegar que ela já está castrada. Né? E daí nós começamos a especular, porque aqui, de novo, né, quem é que vai dar o nome, do que vem, etc. E daí descobriu-se que Van Gogh, que tinha uma orelha cortada, tinha uma irmã chamada Guilhermina, então o nome da gata, Guilhermina. Né? Tá aí apresentado para vocês a Guilhermina. Eu poderia falar também do Haiti. Haiti chegou agora, né, está ocupando um pouco o lugar do Rousseau, ninhada de 8 filhotes do Irã, que quando não resolve cria problemas, né? E a minha filha, que é especialista em América Central, falou, são 8 filhotes. Então esse é Dominica, esse aqui é El Salvador, esse aqui é Honduras, esse é Panamá, Jamaica e Haiti. Então são 8 filhotes, ainda estão alguns em trânsito, né? Um foi para Helena, né? E talvez outro vai para Julia e David, né? Que também ajuda no canal de vez em quando. E o Haiti talvez vai ficar por aqui. Bom, além de, então, Rousseau, Salomé e Guilhermina, eu tenho que
terminar assim, a equipe de produção do canal, né, mencionando o trio, né, o trio de ferro, né, o trio que está na alma desse canal, chamado Matias Dunker, que fez várias entrevistas, que juntou e trouxe toda essa cambada de perturbadores da moral e da paz pública. Natália, né, minha filha, que trabalha e suporta e dá toques aqui e ali, e Ana Cristina Carvalho Bortoleto Dunker, e a minha esposa, e que sem isso não teria canal, porque o pessoal resolvia ensaiar Iron Maiden e AC/DC às 10 da noite de domingo. Eu não sei como é que os vizinhos não nos martelaram. Porque, bom, talvez estejam envolvidos nessa ideia, né, de que isso aqui não é um condomínio, então barulho vai ter de vez em quando. Ana Cristina, então, ajudou, entrou na vida de cada um, se mete, critica, dá palpites e tá, enfim, no fundo do meu coração, nessa longa jornada que começou antes, né, e provavelmente vai terminar depois deste canal. A Júlia, sim, que é uma aquisição mais recente, por isso não estava claro, que vai ajudar a gente aí com a divulgação do canal, com as postagens, né. Júlia foi uma aquisição interessante, vale a pena contar, porque ela veio, acho que de outra pessoa que veio gravar comigo, mas ela veio, fez entrevista e daí encontrou o pessoal. E daí ficou, tava por aqui, vai, então almoça, janta, fala com Natália, etc. Quando viu, eu queria ficar aqui, claro, entra, foi pro canal, tá fazendo aí a sua parte. Bem-vinda, Júlia, mais recente aquisição. Duas pessoas que estão aqui na base do canal, né? É Simone Badana, que faz a parte de contabilidade, que faz contatos para quando a gente vai fazer entrevistas, quando vai fazer collabs, de gente que quer se aproximar do canal. Então a Simone Badana é a financeira da parada, né? Então os contratados, os funcionários, esse tipo de coisa, é tudo com ela. Simone mora lá em Floripa, pessoa super legal, super bacana, incrivelmente capaz e compreensível com a minha inabilidade completa nesse tipo de matéria e de assunto. Ela tem uma compreensão infinita, e eu cheguei na Simone a partir desse que é, assim, né, uma espécie de pivô aqui da conversa. Já esteve como entrevistado no canal, já fizemos livros, O Palhaço e Psicanalista, andamos pelo Brasil fazendo shows, estamos fazendo um novo livro, chama Revolta dos Patinhos Feios, vai sair pela Planeta, né? Cláudio Tebas, né? Cláudio Tebas é um ótimo exemplo desse tipo de como é que as pessoas chegam no canal, né? O Tebas era professor da escola, da Cris, do Carandá, durante muitos anos, e ele fez parte do Jogando no Quintal, um grupo de teatro, né? Você vê, teatro, música, literatura, essas coisas estão sempre assim meio rondando, né? Cinema. E o Tebas estava lá na escola da Cris, e um dia a Cris me pede para vai fazer lá uma conversa com os pais, né? Tem sempre essa questão de como é que a gente ajuda os pais a exercer as funções, a lidar com a escola e tal. Onde ele já fazia isso, e daí quando a gente se encontrou, foi amor à primeira vista, já foi para dar curso na Casa do Saber, foi inventando coisas, e o Tebas está sempre aqui no canal, né? O Tebas trouxe a Simone, o Tebas tem muitas histórias que eu poderia contar aqui dessa amigo, irmão de fé, camarada, né? Que traz essa dimensão do humor, que eu aprendi muito com ele, né? Se vocês pegarem o canal, né? Ela tinha uma atitude assim, meio de professor, né? Mas você vai aprendendo um pouco o público, um pouco o que vai acontecendo, um pouco que você envelhece, começa a perceber que tem coisa que não vale a pena na vida. E em grande parte, né, quando entrou um profissional da matéria, né? O Tebas, é o seguinte, amigo, não faz assim, faça assado, né? E a gente tem com o Tebas intervenções lá na General Motors, né? Tentando ajudar as pessoas a escutarem-se, né? Intervenções em saúde mental, né? Em grandes empresas, em pequenas empresas, e também, bom, onde passa a gente vai, também nos espaços públicos, né? É um palhaço, né? Eu não sei se eu dei por isso, é um palhaço profissional, não é como esse aqui que é um amador, né? É um palhaço de verdade, né?
Então, até mais, aquele abraço. Então vamos agradecer também as entrevistas, né? Porque muita gente veio, né? Quando o canal era pequeno, grande, médio, né? Muita gente veio e deixou a sua contribuição, né? Veio e ficou, veio e depois tem, sei lá, um whisky, depois tem uma conversa, né? Então a gente tem aqui a Vera Hamburger, né? Que falou sobre a produção estética, né? O Matheus Leitão, a Luciana Brito, historiadora, né, muito importante, Emanuel Aragão, que depois virou um livro pela Zagodoni, né, sobre neuropsicanálise, Rafael Cossi, meu querido aluno, pós-graduando, pós-doc, que organizou lá o ambulatório de transgeneridade da USP, né, que conduz, né, escuta sobre experiências trans, e o Guilherme Boulos, já mencionado, Vera Iaconelli, minha querida Vera, o Matias Bortoleto, meu filho, que vem aqui dar os pitacos sobre ciência, Marcelo Hessel, que é um produtor, um crítico que trabalha, né, com internet, com cinema, né? A Lenka Zupensic, né, da escola eslovena, que a gente entrevistou, Rodrigo Gonçalves, que trabalha em várias editoras, né, de esquerda, meu aluno, também terminou agora o doutorado. Querido Mário Eduardo Costa Pereira, professor lá da Unicamp, Eduardo Silva, que hoje está montando, né, uma experiência em Campos do Jordão, com a psicanálise. Eduardo trabalha com política, né? Ele trabalhou em muitas campanhas, mas vem da teologia, se formou em psicanálise devidamente, né? Ele está com a gente lá no LatesFIP, né? No Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise. A Natália Rodrigues é outra história, assim, para vocês entenderem, né, que eu não estou, assim, inventando tudo. É só um pouquinho aqui, o Tim Maia é sempre o meu grande ídolo inspirador. Parou de beber, parei de fumar, parei de fazer coisa, mas eu minto um pouquinho. Mas a Natália foi uma história muito interessante. A Natália é a psicóloga do Postinho, né, super engajada, lá em Minas Gerais, e uma pessoa muito interessante, muito ativa, né. E um dia estava lá em alguma encrenca e eu mandei uma mensagem para ela: Natália, você não queria gravar alguma coisa pra gente e tal? Eu nem lembro o que era. Mas é uma coisa ligada à psicanálise política. E ela falou: não, eu vou. Eu falei: você vem? Sábado a gente... Ela morava em Belo Horizonte. Sábado a gente vai gravar, mas você quer vir? Assim, primeiro contato? Não, eu vou. Ela vem. Faz uma intervenção super bacana, ela tira o chapéu, porque ela falava com o chapéu, né, acho que do MST, e daí chega na hora, ela tira não é chapéu, é o boné, e revela, né, a verdadeira face da psicóloga do Postinho. Postinho em referência a ela, aí veio falar sobre saúde mental no SUS, né. São 2 vídeos muito interessantes, né, onde essa história de psicanálise e saúde mental o psicanálise está de costas para o SUS, é errado, né? Foi materialmente errado, a presença dela aí era um pouco para mostrar, para evidenciar isso. Mas era o dia que o Matias estava fazendo a prova dos doces para o casamento. Ele ia casar e precisava ver lá que doces que ia. E a Natália, então, fica aí, Natália, você vem em Belo Horizonte, então, de repente estava fazendo a experimentação e ela, com um jeito único, próprio, que ele caracteriza, começa a dizer: não, eu gostei mais do olho da sogra mesmo. Eu gostei mais Não, esse quindim não tá bom, viu, Cris? E todo mundo olha, de onde vê essa figura que tá dando pitaco aqui no meio de uma conversa daquela que... E ela é muito simpática, né? Eu fui levar ela na rodoviária, né? Que ela ia voltar. Ela falou: Cris, e aí? Será que dá pra eu fazer o mestrado? Assim, eu não faço fila, é na bola, né? Tem lá a seleção, tem que fazer a prova, é um pouco incerta, né? Meio loteria, mas vem. E, pra minha surpresa, toque, tô aqui. Vim fazer o mestrado com você. Eu falei: caraca, mas Natália, você tem onde morar? Não, eu dou um jeito, mas Natália, como é que vai dar isso? E deu certo, tá aí fazendo uma tese sobre o barroco e a saúde mental em Minas Gerais. A animadora lá do meu grupo de orientação, que veio pelo canal, né? Ou seja,
tem uma circulação, não é muito frequente, mas tem essa circulação aí, né? Um convidado sensacional, muito querido aqui do canal, o Guilherme Terrieri, né? A Rita Von Hunt, né? Que me pôs no divã, que falou, né? Inesquecível, incrível, como todo mundo lembra disso nos piores momentos. Dá que passa, Cris, dá que passa. Rita Von Hunt, né? Gravou aí com a gente. O André Alves e Lucas Leitke, os Vibes em Psicanálise, estiveram aqui, né? E olha, gente, são tantos que a gente vamos restringir aqui para esses, mas aquele abraço para os que não foram mencionados aqui também, queridos, porque o que acaba acontecendo com a comunidade assim vai crescendo é que a gente entra, sai e também, né? Nem sempre lembra de todo mundo que está no nosso coração fazendo, né, o Aqueronta Movebo. Esse é o verdadeiro Aqueronta Movebo. Bom, eu queria também agradecer, mencionar as parcerias, né? Já falei aqui do Canadá, mas Ana Sui, Alma Talks, né? A gente está fazendo aí shows pelo Brasil afora. Tati Bernardes, né? Desculpe o transtorno, a gente tem esse programa Conexo Paralelo que começa um pouco, né, nessa... A gente ia fazer um inconsciente coletivo com ela vinha para o canal, e daí, bom, começa a remirola, e agora estamos juntos aí nesse Desculpe o Transtorno, que está indo super bem, né? É uma espécie de amigo do canal, de diversão do canal, não sei como dizer, né? Todo o pessoal do LatexFIP, né? Todos os meus alunos que passaram aí durante esse tempo. O pessoal, né, já me perguntaram, Cris, essa história, você é monogâmico mesmo? E eu sou, não sou contra, eu sou. Aqui não tem esse negócio. Mas vocês sabem que eu minto um pouco. Na verdade, eu tenho a minha sublimação poliamor, né, não mono, que são as editoras. Né? Então eu não consigo, né? É uma coisa que é mais forte que eu, né? Então... tem gente que não gosta, às vezes dá problema, mas estão todos conexos, né? Muitas coisas que a gente fez estão ligadas a editoras, né? Que eu queria, então, aqui mencionar o Adriano, já falei dele, né? A Zagodoni, que encampou, né, a coleção Ato Psicanalítico, tem 25 volumes, né? Que estava na Ana Blume, né? Antes e veio para a Zagodoni, então tem vários livros e o Adriano também é aqui da casa, né? Assim como a Ivana e o Kim da Boitempo, né? Que apostaram e que, bom, quantos vídeos nós não fizemos sobre os livros que eles editam e tal da gente, o Lacan Democracia, Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma. O Felipe Brandão, Natália, todo o pessoal querido da Planeta, que, bom, editou Lutos Finitos e Infinitos, deve sair alguma coisa nova aí esse ano, que editou o Só Existo no Seu Olhar, junto com a Ana Sui, que o Felipe é um mago, né, da leitura assim, de coisas interessantes em editoria, né, e passou a editar gente querida, conhecida, que a gente indica para a Planeta, né, assim como a Florência Ferrari, todo o pessoal, né, uma editora muito bonita do projeto, né, Trabalho Mulheres, não sei se exclusivamente mulheres ali no Largo do Aroche, né? E a Florência e a mãe da Florência, com quem eu também tenho uma história sobre arte e psicanálise, o curso Arte e Psicanálise, se deve muito a Patrícia Rousseau, mãe da Florência, que trabalha, né? Ela é editora da Revista Brasileiros, da revista Arte Brasil, e onde eu fui colunista, né? Então tem todo esse pessoal aí que tá ligado ao Ubu, essa editora tão bacana, tão legal, com quem eu edito também. Assim como o Ricardo Tepperman, da Companhia das Letras, por onde saiu aí o Lacan, o estilo de Lacan, a Criação Humana, lá de Porto Alegre, a Nora, né? Bom, todas essas editoras aí com quem eu mantenho essa relação de poliamor, né? Pode vir que eu entrego, né? Livros, teses, assuntos estritamente, né, de escrita.
Temos os cursos que emergiram aqui do canal, né, que são produzidos pela mesma turma do Aqueronta, né? Então a gente tem um curso sobre arte e psicanálise, muita gente elogia, e eu acho que é basicamente por causa do trabalho de imagem, né? A gente tenta fazer um curso que não seja uma pessoa falando e vai lá e grava, né? Mas então tem esse curso sobre arte e psicanálise, tem um curso que eu fiz com o Cláudio, chama A Revolta dos Patinhos Feios, que é um ensaio para o livro que a gente está fazendo. Narcisistas graças a Zeus, que é literatura e psicanálise. E falando nisso, né, falando em tanto diagnóstico, vamos mencionar as encrencas. As encrencas. Nada organiza mais do que os inimigos, né? Como dizia Nelson Rodrigues, só o inimigo é fiel, né? Um amigo pode se trair, mas o inimigo ele está sempre lá. E aí temos a encrenca com o Bolsonaro, temos que foram vários vídeos, vai e vem, já falamos aqui sobre... Sim, esse canal é político, respeitamos outros canais e acho que todo mundo deveria saber onde está se metendo, né? Vale um pouco para psicanálise, quero fazer análise de tal pessoa, deixa eu ver, né, mais ou menos por onde anda. Por quê? Porque esse por onde anda é quem vai controlar o infeliz. Ele faz uma burrada, né? Olha, vem aqui, vai lá, né? Não desconfia um pouco daquela que faz, sabe, aquela carreira solo que não, se veda, pode ser ótimo, mas como é que você vai saber? Né? A gente sabe pelo entorno, né? E o entorno de Bolsonaro era Olavo de Carvalho, de quem a quem, né? Agora agradecendo, porque a polêmica com ele começou na Boitempo, né? No colunista da Boitempo, ele começou a responder e levantou um processo contra mim. Um processo materialmente muito estranho, né, os argumentos levantados, mas era basicamente pelo seguinte: ele tinha dito que Theodor Adorno, a gente fez uma minissérie sobre a teoria Escola de Frankfurt, né, a teoria crítica, que o Adorno e os seus Horkheimer e companhia estimulavam a pedofilia. Por quê? Porque pegaram uma ideia do Freud de que as crianças têm sexualidade. E de que, bom, ali na educação, etc., a gente tem trocas que tem dimensão erótica. Isso não quer dizer, pedofilia, mas eu vou aproveitar essa ambiguidade e meter a bronca no Cris. E daí começou, né? E daí o cara veio com uma inesquecível, né? O Chris Duncan é o Chris Donkey. E não pegou, eu achei que ia ficar para sempre esse negócio, né? Mas não pegou. E o Chris Donkey, na forma peculiar, como ele tratava os adversários, né? Tinha que sentar numa pica de sal. Era esse o meu vaticínio. Essa cara senta numa pica de sal. E aí a gente fez uma série de vídeos, e foi a polêmica, e era a sanção de Bolsonaro e tal. E daí ele perdeu o processo, né? O juiz indeferiu o começo e tal. E a gente fez um vídeo inesquecível, dizendo: essa pica de sal está gostosa, e vocês não pode falar, porque senão vira, você começa, os inimigos, eles são, né? Você vai se orientando por eles, a gente se vira eles. Tá? Mas tá, então tá aí. Bom, e eu queria então encerrar esse longuíssimo falando nisso, que não vai ter audiências suficientes, o pessoal... Não importa, hoje me liberaram. Eles sempre dizem: faz mais curto, porque perde audiência, não sei o que. Não, eu gosto daqueles longos, Eric Fromm, Foucault, eu gosto desse. Mas aqui também a gente tem que negociar, vai um pouco para lá, um pouco para cá. São 2 para lá, 3 para lá, 2 para cá, 2 para lá. Bom, então eu queria agradecer o pessoal que está na linha de frente, aqui os populares. Né? Os populares, vou deixar muita gente de fora, mas foi muito difícil, com 500 mil pessoas. Como é que você escolhe aqueles que estão mais, que perguntam mais e etc, né? Com exceção das figurinhas carimbadas. Cris Neufeld, aquele abraço. A Cris, a nossa dama de honra, né? A nossa madrinha, sempre comentando, participa de todas as iniciativas. Agora a gente tem, né, os apoiadores, como chama? Membros, porque isso foi uma confusão. Vai membro, apoiador, estígio, confusão, né? Agora parece que estabilizou, chama membros, né? Você pode ser membro do canal. E veja,
Isto é um acontecimento. Eu nunca, jamais, em tempo algum, disse coisas do tipo: não esqueça de apertar no sininho, inscreva-se no canal, fique conosco porque isto aqui é... Jamais! Eles tentaram me forçar, mas eu acho que eu cedi uma ou duas vezes, mas no começo, mas não é, gente, não é. Se você quer ser mesmo, não precisa ficar insuflando, basta ir lá e fazer, todo mundo sabe. Márcia Teixeira, junto com a Isa Petri, que me ajuda nos momentos mais agônicos, né, da deslealdade, dos canalhas da psicanálise, que adoram, né, criar uma denúncia, né? Diego, Lígia Roque está com a gente, aquele abraço. Já li aqui, acho que uma declaração dele, Gerry Adriano, não é Gerry Adriane. Grandes perguntas, sempre frequentes, do começo, né? Muitas questões sobre epistemologia. Muito obrigado, Gerry. A Aida Paiva é um caso que a gente gosta, porque ela briga, ela xinga, ela é a favor, ela é contra, ela é a mancha verde da psicanálise, né? Encrenca do canal, né? Encrenca, mas gosta muito de você, Aida. Maria Eugênia Estivano, que, enfim, agora está numa senda psicanalítica, querida, foi aluna nossa no Lattes FIP, foi da USP, eu gosto dessa turma mais transversal, né, que vai e vem. Maria Eugênia, querida, um abraço para ti, né, tua saga aí com a maternidade, muito bonita, né. Clarice, João Pedro Albertin, Felipe Perim. O Diego é aquele que está lá em Antuérpia, na Bélgica, né, que vem às vezes nos debates mais internos entre os membros, né? Valério Oliveira, Adriano Bruno Bonjas, Jerusa Emergente, olha, todo mundo, olha, a gente escolheu vocês para representar aí o conjunto de 500 mil. Muito agradecido, realmente são vocês aí que fazem o canal. E vocês também que funcionam um pouco como o grilo falante, né? Cris, baixa a bola, não, tá falando demais, cala a boca, né? Segura, daqui a pouco a gente vai pro ataque. Vocês são o meu Abel Ferreira, né? Coração quente, cabeça fria, Cris, na hora que começa a me perder aqui, vocês me põem na linha, e eu agradeço muito por vocês darem sugestões, né? As pautas vêm daí, né? E aí a gente fez uma pequena seleta dos primeiros comentários, né? Então pegar os últimos, né? Estão aí hoje acompanhando a gente na gravação, e pegar os primeiros. Então tá lá o Thiago Marques, o Edilino, o Roger Mitchell, esse faz muitos comentários, sim, eu lembro. Fábio Roberto, a Nina Flor, o Antônio Abelo, Elton Cavalari, Regina Célia Carvalho, Pedro Colombini, Bruno Presto, Gustavo Vasconcelos, Celina Nazar, eu lembro das perguntas da Celina. Essa que fez a pergunta sobre o discurso do Bolsonaro, Celina, agradecemos você, tem 954 views 954 mil views esse vídeo. Esperamos que agora que as pessoas vão ficar lembrando disso, vão lá e vamos 1 milhão, vai, para ter um com 1 milhão, vai, só falta 50 mil, né? Mas não, vamos tentar, vai dar, que você não tá ajudando, pô, Bolsonaro, dá uma ajuda aí. Vamos lá, pessoal da Papuda, vamos aí, dá uma força que a gente chega lá. Juliana de Oliveira, Iune Rosa, Davi Carneiro, Alain Fantin, Carlos André, todo mundo aí que tava lá na primeira turma, né? A gente agradece, né? Alguns talvez já não sigam mais a gente, mas a gente agradece mesmo assim. E o Alexandre Petri, esse eu não entendo. Esse é como aquela aluna que posta. Eu encontrei o arrombado careca do Chris Dunker hoje na faculdade. Esse tipo de gente, essa expressão que eu detesto, mas vou usar reservadamente para esse caso, né? Alexandre Petri e um infame, não, agora melhorou, tá tudo bem, né? Mas um negócio incompreensível chamado Retorno Recalcado, views para vocês, vamos lá, Retorno Recalcado, né? Que é um site humorístico, né? Que faz brincadeiras com a psicanálise, e que começou
tipo assim, bingo de quem você quer matar na psicanálise, né? Quem você quer excluir da psicanálise. Jacques Laminé, Chris Dunker. E quem é o idiota? É o Chris Dunker. Mas não era brincadeira, podia brincar comigo, tudo bem, seu palhaço, é para isso mesmo que a gente cai. Mas o tal sujeito, ele começou a campanha, que sei lá, que eu não sei ler psicanálise, eu não entendo nada de Freud, e daí a gente descobre, olha só como é que é, né? Que o sujeito tá lá no seu negócio, vem fazer curso comigo, eu sou bom, ei, olha eu aqui, psicanálise, sei lá o que acontece, gente, mas nós estamos aí, então... agradecendo, porque você estava lá no começo e depois parece que passou a não gostar mais, né? Esqueci de falar do Sérgio Fingerman, pintor, artista, que me formou na artes plásticas, se tem alguém que me ensinou, Cris. Ele me ensinou uma coisa que levei para a clínica. E a gente fez vários vídeos e divulgou as coisas dele, né? Ele falou, Cris, o seu problema é ótimo, assim, você tem muito repertório e tal, mas você precisa olhar 2 vezes. Olha uma vez, depois olha com uma segunda volta, né? Sérgio, Dominique Fingerman, bom, minha amiga, todo o pessoal do fórum, da atual CG, eu sou diretor, chama diretor, ou, das formações clínicas do Fórum do Campo Lacaniano. E isso, a minha esposa falou, isso é uma outra encrenca. Você vai se meter nesse negócio, nós vamos moer você de pancada. E eu estou lá com o Léo, com a Samantha, com a Cibele, com a Isabel Napolitani, nessa jornada incrível de descobertas, né, sobre como é que a gente vai por dentro aí numa associação de psicanálise a quem eu devo muito, né, e que faz parte do canal também. Acabei não agradecendo no momento oportuno, mas todo mundo aí que repercute e que participa dos meus seminários de quinta-feira e que participa das redes de pesquisa, os meus alunos. Tamo junto. Bom, queria então terminar essa homenagem a vocês, né, essa homenagem ao nosso percurso, ao nosso Aqueronta Movemo, né? Lembrando aí todo mundo, alunos, o pessoal da USP, o pessoal de tantos cantos que se reúnem aqui, editoras, o pessoal das televisões, dos jornais, das editoras, dos grupos de pesquisa, né? A vida é legal por causa disso, né? É que a gente não é um. Como diria o Mário de Andrade, eu sou 300. Eu sou 300, sou 350. As sensações renascem de si mesmas sem repouso. Ó espelhos, ó Pirineus, ó Caiçaras, se um Deus morrer, irei no Piauí buscar outro. Abraço no meu leito as melhores palavras, e os suspiros que dou são violinos alheios. Eu piso na terra como quem descobre a furto. Devagarinho, nas esquinas, nos táxis, nos camarins, seus próprios beijos. Eu sou 300, eu sou 350. Mas um dia, afinal, eu toparei comigo. Tenhamos com paciência andorinhas curtas. Só esquecimento é o que condensa. Isso também será esquecido. Sicut paleia, como disse Tomás de Aquino. Todas as obras, tudo isso aqui poeira, gente, né? Daí a importância do que está acontecendo, né? Da experiência que a gente está tendo. Só o esquecimento é o que condensa. E então minha alma servirá de abrigo. É isso aqui, estou falando nisso. Essa casa, essa experiência. Abrigo aí, para quem quiser vir. Na 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 na